Olá, pessoal. Venho aqui tirar algumas dúvidas, né, sobre a fruticultura, uma que disciplina do curso de agronomia, né? Foi nos solicitado pela Lacfito a participação nesse evento. Desde já agradeço a Lacfito por esse evento. Vamos lá, então, algumas perguntas que foram enviadas no Instagram da Lacfito. Uma das perguntas: quais os métodos de propagação de frutíferas? E entre eles, quais os mais utilizados entre todas as culturas? Bom, nas frutíferas, nós utilizamos dois métodos de propagação, praticamente. Propagação sexuada com uso de sementes, muito utilizado na questão de porta-enxertos, né? De, de melhoramento, às vezes, também. E a mais utilizada é a propagação assexuada, ou como muita gente conhece, propagação vegetativa, a qual se usa algumas técnicas, como a estaquia, a alporquia, a enxertia, dentre outras, né? Esse método é o mais utilizado, a propagação assexuada é a mais utilizada na fruticultura. Então, aqui eu trago algumas fotos da estaquia, né? Da alporquia, como é feito, e da enxertia, né? A estaquia nada mais é do que nós tirarmos alguns ramos das plantas, colocar no substrato e colocar num telado com água, com irrigação, né? A alporquia, nós fazemos a muda na própria planta, a qual a gente faz um anel de malpique aqui dentro, no floema das plantas, dos caules. Quando nós fazemos o anel de malpique, que é o anel no floema, a gente coloca um saco preto e um pouco de substrato. Por que o saco preto? Porque ele simula como se fosse o solo, né? Sem entrada de luz. Mas também pode ser utilizado o saco transparente, uma sacola de supermercado, sem problema nenhum, né? E após algum tempo, 2, 3 meses, aqui está as raízes formadas. E o método de enxertia é a colocação, né, de uma copa em cima de um porta-enxerto. Então, aqui temos um porta-enxerto, que pode ser de uma planta resistente a uma doença, resistente a uma seca, e aqui a copa, que pode ser uma variedade mais produtiva, uma variedade sem semente, né? E aqui nós temos que tomar muito cuidado só com a incompatibilidade, né? Porque existe incompatibilidade até dentro do próprio gênero, né? Um exemplo é o gênero citros. Então, temos porta-enxertos que são cítricos, mas que existe incompatibilidade com copas cítricas. Então, nós temos que tomar esse cuidado antes de nós fazermos enxertia. Dentre as várias frutas, qual é a principal, mais produzida no Brasil e no cenário mundial? Bom, no cenário mundial e brasileiro, a laranja é a mais produzida e em seguida pela banana. Então, esse é o que vigora hoje economicamente no cenário mundial e brasileiro. Quais os principais cuidados que devemos ter após a realização das podas de uva? Bom, realizar as podas, de preferência nas horas mais frescas do dia, né? Onde estressa a planta. Sabemos que qualquer tipo de poda é estressante para a planta, né? Então devemos ter mais cuidado. No caso da uva, tem uma técnica especializada, que nós devemos passar a cianamida hidrogenada, muito conhecido comercialmente como Dormex, né? Então ele serve para quebrar a dominância apical das gemas, já que nós aqui, né, na nossa região, na região do semiárido, como é a região de Petrolina, nós não temos frio para quebrar essa dormência. Então, o Dormex, ele faz esse papel de quebrar a dormência das gemas. Então, após a poda, passamos o Dormex e logo em seguida, a concentração de Dormex varia de 4 a 5% de calda. A gente passa com pincel, pode passar com rolinho desse de espuma, né? E logo após 5, 10 dias, as plantas já começam a emitir brotos. Qual a altura ideal da poda do ramo apical para incentivar a planta a crescer lateralmente com o intuito de uma planta de porte baixo e produtiva, exemplo, a goiabeira?
Bom, a poda deve ser, em média, a 60 centímetros do solo. Eu trago uma foto, né, de um projeto que nós temos aqui em Currais, com um egresso nosso da universidade, o Cairo, ele é veterinário, a qual ele está investindo hoje em 200 plantas de goiaba, onde nós estamos acompanhando esse plantio e estamos fazendo as podas de formação, de condução e de produção. Então, nós deixamos aí, essa foto é no local, deixamos aí em torno de 60 centímetros. Após a poda apical de 60 centímetros, irá emitir os ramos, a qual a gente vai definir depois, mais para frente, os ramos que nós vamos deixar para formar a taça, né, que nós chamamos de taça. Qual a importância da cultura de tecidos vegetais para a fruticultura? A quais frutíferas as culturas de tecidos vegetais é mais empregada? Bom, a cultura de tecidos, ela é utilizada na produção principalmente de mudas isentas de pragas e doenças, né? E reprodução de material genético de alto valor. Quais são as vantagens? 30% a mais na produção, precocidade de produção e uniformidade. Quais são as desvantagens? O alto custo. Então, para você montar um laboratório, de uma biofábrica que nós chamamos de mudas, tem um custo elevado, porque precisa de equipamentos especializados, né? Elaboração de protocolos, então a gente precisa fazer protocolos de propagação, para algumas culturas ainda não existe, e mão de obra especializada, né? Nós não podemos colocar qualquer pessoa para trabalhar dentro de um laboratório. Então, gente, aqui nós temos fotos de mudas de banana, micropropagadas, já no ponto de ir para a casa de vegetação ou para o telado, e aqui uma muda de banana, já micropropagada, já no telado, no ponto de ir para o campo, né? Então, hoje, essa técnica é muito utilizada na cultura da bananeira, na cultura do abacaxizeiro, né? Não é fruta, mas é muito utilizada na cana-de-açúcar, onde de uma gema do colmo a gente consegue 1.000 novas plantas, no abacaxi de uma gema a gente consegue 1.000 novas plantas, a banana de um meristema que é coletado no campo, a gente leva para o laboratório, dentro de 5 a 6 meses nós conseguimos em torno de 200 novas plantas com o mesmo material genético. Então, mudas oriundas de tecidos vegetais, gente, não é transformada geneticamente, são mudas micropropagadas assexuadamente, então tem o mesmo valor genético da planta que foi coletada do campo. Quais são os principais organismos que podem causar doenças na bananeira? Qual é o ponto de colheita da banana? Bom, em relação aos micro-organismos, hoje na bananeira existem duas doenças principais. A cigatoca negra, que é causada pelo fungo Mycosfarella fijiensis, então aqui sintomas de cigatoca negra, né? A qual, se não fizer o controle, pode chegar até causar a morte da planta, porque vocês podem ver que nos sintomas causa necrose no tecido foliar, e isso vai causando a morte da folha e, consequentemente, a folha deixa de fazer fotossíntese, né? Fotoassimilados, e com isso pode causar a morte das plantas. E é um mal do Panamá, causada pelo fungo Fusarium oxysporo, um fungo de solo, que ele fica 20 a 30 anos no solo, então ele pode estar no solo aí 20 a 30 anos, né? Então aqui uma foto no campo do Fusarium, então ele causa esse enegrecimento perto do xilema da planta, né? Ele ataca a floema, por isso que planta de banana com fusário morre, porque o floema é obstruído pelo fungo, impedindo a translocação da seiva pelo floema, consequentemente causando a morte da planta, né? O ponto de colheita, lá, depende muito do mercado e da demanda. Qual a principal diferença da fruticultura para a agricultura, seja no manejo ou na colheita? Bom, a fruticultura, ela é uma cultura perene. Então, é possível ter uma produção o ano todo, como também gerar mais empregos. Em um hectare, é possível empregar até 3 pessoas, que durante a colheita, dependendo da cultura, até 50 pessoas, né? Com relação ao manejo, algumas práticas devem ser obrigatórias.
Mudas de qualidade. Então, como é cultura perene, pessoal, a gente não consegue fugir disso aqui. Muda é o seu começo. Se você já começar com muda de baixa qualidade, pegar de um vizinho, de um amigo, provavelmente você vai ter algum tipo de problema. Irrigação. Não podemos pensar em fruticultura hoje, principalmente aqui no Nordeste, sem irrigação. Então, isso faz com que você produza o ano todo. Controles fitossanitários adequados. E quais são? Manejos, né? Manejos culturais, doença, as pragas. Então, a gente tem que tomar todo o cuidado disso daqui. E vale ressaltar que na pós-colheita hoje, o Brasil ele perde 30% da sua produção. Então, assim, não adianta você fazer tudo bonitinho, produzir, e depois na pós-colheita fazer de forma inadequada, né, com transportes irregulares. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, armazenamentos inadequados, né, então a gente pode jogar tudo por terra, principalmente na colheita e na pós-colheita. Após a colheita da banana, quais são os fatores que irão interferir no amadurecimento da mesma? Bom, primeiro, o ponto de colheita. Como a gente já comentou anteriormente, o ponto de colheita é importantíssimo. E depende muito do mercado. Quando o mercado está com falta de banana, muitos produtores não esperam atingir o ponto de colheita ideal, né? Que é uma fruta mais arredondada, mais cheia, né? Porque geralmente o produtor ganha por quilos. Packing house adequado, então a gente tem que ter um packing house que é um barracão, uma casa, né? Um local para fazer a limpeza dos cachos e o despencamento do cacho. Armazenamento, a aclimatação dos frutos de forma adequada. Então, não adianta você colher a banana, porque a banana é um fruto, ele continua amadurecendo, né? Durante o seu período de pós-colheita, e aí você tem que colocar ele numa refrigeração, numa câmara fria, de mais ou menos 18 graus Celsius, né? E ali, dependendo conforme manda no mercado, a gente injeta etileno, que é para acelerar o amadurecimento dessa banana, para ela ser colocada no mercado. Então aqui nós temos algumas fotos, né? Aqui os pontos de colheita, né? Desde o mais verde até o mais maduro, né? O ideal é que ela seja dependendo da demanda do mercado, que colhida nesse estágio número 3, né, que ela aguenta ainda ficar um tempo esperando para ir para o mercado. No ponto 6 aqui, só se já tiver o mercado já comprado e da sua roça já vai direto para o mercado. E aqui já é em fase final de amadurecimento. Então, não é recomendado fazer a colheita de um cacho de banana nesse ponto aqui. Aqui o packing house adequado, né? Aqui os tanques de lavagem, onde é colocado água, com água sanitária, com sulfato de alumínio, para fazer a lavagem dos frutos, né? E aqui, gente, a comercialização de uma forma inadequada. Então, você fez todo o cuidado na roça, lá no plantio, né? Lá no pomar seu, e que chega na pós-colheita, a gente conduz dessa forma aqui. Então, não é o recomendado. Né? Aqui, ó, uma caixa em cima da outra vai causar injúrias nos frutos, isso você pode perder valor de mercado. Que tipo de manejo devemos fazer para evitar aquelas lagartinhas na goiaba? Bom, essas lagartinhas na goiaba são as larvas das moscas das frutas, né, que é o principal, e o principal controle é o ensacamento dos frutos. Então, aqui eu trago uma foto aproximada da lagarta, né, na polpa da goiaba. Então, aqui também, na goiaba branca, né, a gente encontra bastante dessa lagartinha aqui, que é a larva da mosca das frutas. E aqui o manejo. Como é feito o manejo? Pode ser feito manejo químico? Pode. Mas o ideal é que seja o ensacamento dos frutos quando eles atingirem, que nós chamamos de bola de ping-pong. Né? Então, vem aqui, faz o ensacamento e deixa esse ensacamento até a colheita. Então, aqui, ó, um fruto que foi ensacado, né? E aqui já ele já foi
para ser colhido, então é tirado o ensacamento e é feita a colheita desse fruto. Quais as possíveis causas de uma planta enxertada de 3 anos e não ter colocado frutos? Bom, como falei anteriormente lá na pergunta de propagação, é muito quase certeza, né, de ser incompatibilidade de porta-enxerto com enxerto. Então, manejo da planta adequada, né, então não pode deixar faltar água, adubação, né, adubo e principalmente poda. Frutíferas, a grande maioria das frutíferas, se você não podar, elas não produzem. Então, elas precisam ser podadas para renovar os ramos e naqueles ramos renovados eles fazerem a produção. Mas 90% de chance de ser incompatibilidade do porta-enxerto com o enxerto. Como fazer a condução da pitaia? Bom, a condução da pitaia ela é feita em haste única, né? Aqui uma foto de um livro. Aqui ela é feita a condução em haste única, de aproximadamente até 2 metros de altura. Quando ela atinge 2 metros de altura aqui, vai ter uma trava aqui em cima, e aqui nós vamos fazer a poda aqui em cima. Vamos cortar a gema apical dela, né? Todos os brotos que vão saindo aqui do lado, nós vamos retirando. Após a poda aqui em cima, vão emitir novos brotos. Esses brotos nós vamos que deixá-los. E esses brotos serão responsáveis pela produção, ó, como nessa foto aqui. Foi conduzida, fizemos a poda, e aqui começou a produzir novos brotos. De que forma a respiração climatérica interfere na decisão do ponto de colheita de uma fruta? Bom, frutos climatéricos são frutos que continuam o seu amadurecimento mesmo após a colheita. Então, a escolha do ponto de colheita, como falei na questão sobre banana, é imprescindível para colher já no ponto de amadurecimento, né? Então, se a gente colher no ponto de amadurecimento avançado, esse fruto terá uma vida reduzida na gôndola do supermercado. Um exemplo bem clássico que a gente encontra no supermercado são os mamões. Então, os mamões que colhidos muito maduros, eles podem vir aqui e ter uma vida menos útil do que esses aqui. Você vê que tem mamões aqui mais verdes, mas como são frutos que climatéricos, que continuam o seu amadurecimento fora da planta, se não for comercializado logo, se for colhido num ponto já avançado, começa a ocasionar esse tipo de problema, frutos já passados para o consumo, isso aqui é um fruto perdido. Influência da temperatura e a umidade do ar exercem sobre a vida útil e a qualidade das frutas. Bom, a temperatura, ela causa a aceleração do processo de maturação, né, em frutos climatéricos. E juntamente com a umidade relativa, podem causar apodrecimento o aparecimento de doenças pós-colheita, que causaria a perda de frutos. Então, aqui a gente tem exemplos de frutos de pêssego, numa gôndola de supermercado, né, frutos que já estão amadurecidos, danificados e já com aparecimento de fungos, por não estar armazenados, né, de forma adequada. Aqui, frutos de maçã e morango, frutos característicos, né, de mau armazenamento, né, de doenças pós-colheita que causa perca aí de, como eu falei anteriormente, até de 30%. Quais são as medidas a ser tomadas para limitar a perda de água nas frutas pós-colheita? Bom, uma prática muito utilizada hoje é a utilização em câmaras frias, né? Então, você guarda o seu fruto lá em câmaras frias para ele parar a perda de água, numa temperatura mais baixa, e também, principalmente, o uso de ceras comestíveis. A cera de carnaúba é a mais utilizada hoje em frutos até para exportação. Então, aqui nós temos um exemplo da laranja sem a cera de carnaúba e com a cera de carnaúba, né? Então, dá para a gente ver a diferença de um fruto, esse fruto é altamente exportado, né, por nós aqui do Brasil. Então, um fruto bonito, viçoso, né, que ressalta aos olhos, principalmente para exportação. E aqui um exemplo
de goiaba também sendo utilizada hoje a cera de carnaúba para a sua conservação, né? Limitar a perda de água. Quais são os critérios observados na aquisição de mudas de banana retiradas diretamente de bananais do campo na instalação de cultivos de banana? Quais os tipos de mudas mais usados? Bom, as mudas ainda são retiradas, nós chamamos de sistema convencional, que é um vizinho ir na casa do outro vizinho e pegar algumas mudas de banana. Né? Ainda é muito utilizado pelos produtores. Porém, nós temos que tomar muito cuidado, né? Porque, e observar se essas mudas não estão sendo atacadas por uma praga-chave na bananeira, que é o moleque da bananeira, né? Que causa perfurações no sistema radicular, e isso vai abrir feridas no sistema radicular, para nós termos alguns problemas com nematóides. Alguns nematóides atacam a bananeira. No caso de banana maçã, por exemplo, temos problemas com fusário, então um fungo de solo, como foi falado anteriormente, e essas perfurações causadas pelo moleque da bananeira pode facilitar a entrada do fungo fusário na planta, causando a morte das plantas, né? Aqui nós temos algumas demonstrações, né? Então, aqui o moleque da bananeira, o ataque que ele faz num pé de banana, né? No rizoma, principalmente. Então, assim, o que mata não é o adulto ele coloca seus ovos, eclodem, dá origem às larvas, a qual essas larvas fazem galerias para se alimentar aqui dentro. E essas galerias que é o que causa a entrada de pragas e doenças que podem causar a morte da bananeira. Um outro detalhe muito importante é o nematóide. Então, nós temos que tomar muito cuidado com o sistema de propagação da banana, porque você pode estar levando uma broca, pode estar levando um nematóide para uma área ainda limpa, né? Então, você pode estar contaminando uma outra área que não tinha nem a praga nem a doença. Então, a gente pode estar levando esse material para uma outra área. Aqui os métodos de propagação. Então, no método convencional, nós temos o chifrão, o chifre e o chifrinho, né? Então, esse é o método convencional hoje, muito utilizado ainda por produtores. Né? Então, nós podemos pegar qualquer tipo dessas mudas, fazer a propagação, né? E plantar em outras áreas, mas tomando todos os cuidados, fazer limpeza. Você vê aqui que as mudas estão sem o sistema radicular, foi feita a limpeza do sistema radicular, foi feita a lavagem para visualizar se não tinha ataque de broca. O nematóide, a gente não consegue visualizar o olho nu, então nós temos que tomar muito cuidado, por isso que nós temos que evitar esse tipo, porque a gente não sabe se a área está com nematóide ou não, né? E aqui a muda micropropagada, que nós já falamos anteriormente, oriundas de cultura de tecidos, né, e vegetais. Hoje, se você for começar um novo plantio de banana, o recomendado é que você comece com muda micropropagada, mesmo que seja um custo mais alto, ou seja um custo mais elevado, mas você não corre esse risco de estar levando uma praga ou uma doença para uma área limpa e você pode correr o risco de daqui a um ano não ter nenhuma produção, né? Então já aconteceu casos de produtores que quis economizar na aquisição das mudas, porém, quando a planta soltou o primeiro cacho, as plantas começaram a tombar e fomos ver, era os nematóides que tinham vindo com as mudas, ok? Bom, era isso, as perguntas e as respostas. Tá aqui o meu e-mail, né? Pode entrar em contato pelo meu e-mail, que eu, com algumas outras dúvidas, que eu respondo imediatamente, né? Logo que possível, né? Estou aqui à disposição, né? Da Lacfito, para continuar essa parceria, né? Então, estamos aqui à disposição. Eu gostaria de agradecer a oportunidade e coloco-me sempre que vocês quiserem, podem entrar em contato com a gente. Muito obrigado, pessoal.